Um corpo A desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado, de modo que a sua posição em relação a uma origem previamente determinada é dada pela função horária SA igual a 2 mais 7t sobre 4 menos t ao quadrado sobre 4. Um corpo B desloca-se em movimento retilíneo e uniforme na mesma direção do movimento de A, de forma que a sua posição em relação à mesma origem é dada pela função horária SB igual a 2 mais t sobre 2. A e B iniciaram seus movimentos no mesmo instante. Em ambas as funções, t está em segundos e s em metros. Depois de certo tempo, os corpos chocam-se frontalmente. O maior afastamento em metros entre os corpos A e B é... Nós temos aqui as opções e vamos ao comentário da nossa questão. Nesse slide, eu destaco aqui a equação da posição do corpo A em função do tempo e também a equação do corpo B. Observe que, como o texto diz que os corpos iniciaram os seus movimentos no mesmo instante, a gente pode imaginar o seguinte, ó, no instante t igual a zero, se você olhar para a equação do corpo A, esse termo aqui vai a zero, esse termo aqui também vai a zero, e a gente pode dizer que o corpo A tem posição inicial igual a 2. Agora, vamos olhar para o corpo B. Também no instante zero, esse termo aqui ele vai a zero, e a posição do corpo B também é 2. Então, eu posso dizer o seguinte, esses corpos partem no mesmo instante, ou seja, eles iniciam seus movimentos no mesmo instante e do mesmo ponto de partida. E como a questão quer saber qual é o afastamento máximo entre os corpos, vamos destacar o seguinte, eles começam juntos e no texto fica claro que depois eles se chocam frontalmente, ou seja, eles se afastam e depois se aproximam. Então, o que é que a gente vai fazer para determinar esse afastamento? Eu vou chamar de afastamento, que está em função do tempo, a posição de A menos a posição de B. E desse jeito, a gente vai encontrar a equação que vai definir o quanto os corpos se afastam. Vejamos, ó, a posição de A é 2 mais 7 vezes t sobre 4 menos t ao quadrado sobre 4. Essa equação aqui, ou essa expressão, é a que determina a posição do corpo A. Aí eu vou subtrair da posição do corpo B, que é 2 mais t sobre 2, e eu vou ter aí, nesse caso, o cálculo do quanto os corpos estão afastados. Vamos melhorar essa equação aqui, para a gente chegar a uma forma mais simples. Eu vou ter aqui 2 mais 7 vezes t sobre 4, menos t ao quadrado sobre 4, só que agora eu tenho, fora desse parêntese, esse sinal de menos, o que vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro dos parênteses, ficando assim, menos 2, menos t sobre 2. Nesse momento, você já percebe que 2 pode ser cancelado com menos 2, e a gente vai tomando uma forma mais simples para a equação do afastamento. Eu vou puxar para cá, e a equação vai ficando assim. Menos t ao quadrado sobre 4. Deixa eu botar aqui o expoente 2. Agora, observe o seguinte, eu tenho 7t sobre 4 menos t sobre 2. Eu vou fazer assim, mais 7t sobre 4 menos 2t sobre 4. Observe que eu troquei essa fração por essa daqui equivalente, com a vantagem de que os denominadores ficaram iguais. Isso deixa a minha conta mais simples. E, portanto, eu vou chegando aqui, a equação que determina o afastamento, que vai ser menos t ao quadrado sobre 4, mais 5 vezes t sobre 4. Pronto. Aqui eu tenho a equação que determina o afastamento entre esses corpos. Essa equação ela é representada por uma função do segundo grau, que graficamente é representado por uma parábola com concavidade voltada para baixo, pois o coeficiente dominante A ele é negativo. Então, se a gente fizer um gráfico para representar esse tal afastamento, a gente vai perceber o seguinte, eu vou colocar aqui
no eixo vertical o afastamento, no eixo horizontal o tempo. Se liga que no texto a questão diz que a referência entre os corpos é a mesma, que eles iniciam no mesmo instante e a gente verificou que eles iniciam na mesma posição. Então, olha só, no instante zero, o afastamento é zero. Observe essa equação aqui. Se o t fosse zero, esse termo aqui vai a zero e esse aqui também. O que comprova que no início do movimento os corpos estavam juntos. E aí, a trajetória desse afastamento, por ser uma função de segundo grau, deve ser representada por uma parábola e de concavidade voltada para baixo. Observe o seguinte, ó, eles iniciam juntos, o afastamento aumenta, chega a um ponto onde esse afastamento é máximo e depois esse afastamento volta a reduzir e eles voltam a se chocar. O que é que a gente quer descobrir? Qual é o afastamento máximo? Se a gente pensa como função do segundo grau, o afastamento máximo ele está no lugar do y do vértice. Então a gente pode dizer o seguinte, afastamento máximo tem uma formulazinha para ele, já que ele ocupa o lugar do y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes A. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui uma espécie de rascunho para calcular o delta. Veja só por quê. Ó. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Observe na nossa equação que o coeficiente A é menos 1 sobre 4, o coeficiente B é 5 sobre 4, mas o C é zero. Qual a grande vantagem disso? É que todo esse termo aqui vai a zero. E aí a gente fica com o seguinte, delta é somente B ao quadrado. Como B é 5 sobre 4, ao quadrado fica 25 sobre 16. Pronto. Agora eu vou pegar esse delta e vou jogar na equação do afastamento máximo. Vejamos, menos delta vai ficar menos 25 sobre 16, dividido por 4 vezes A, que é 4 vezes A. Deixa eu aumentar aqui essa fração. Olha, o coeficiente A é menos 1 sobre 4, vai ficar menos 1 sobre 4. E a gente vai encerrando aqui, ó. Veja bem, menos 25 sobre 16, dividido por 4 vezes 1/4 dá 1. Só que mais com menos fica menos. E agora a gente chegou ao final, porque menos com menos dá mais, e 25 sobre 16 dividido por 1 dá 25 sobre 16 metros. Então, esse é o afastamento máximo entre os corpos e o gabarito da nossa questão da letra C de certo.